Você está ouvindo a terceira ministração da AD Viva com o pastor Paulo Azaf. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Amém, glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos. Recebi essa missão do nosso pastor Helder, para estar ministrando a sequência dessa série de pregações sobre liderança. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza? O pastor Jonas falou que o costume é até umas 10h30, né? Então, umas 10h30 mais ou menos eu vou estar encerrando. Brincadeira, viu, irmãos? Queridos, abra comigo Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele, e a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem-sucedidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Deus, nessa noite. Aqui está a Tua igreja, a Tua noiva amada. Senhor, nós Te pedimos, fale conosco nessa noite. Senhor, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que possamos sair daqui com uma palavra em nossos corações, que possamos colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Queridos, o tema dessa palestra, dessa pregação, dessa aula é liderança corajosa. E mais precisamente, construindo equipes eficazes. Amém? Já foi falado muito aqui sobre liderança, sobre perfil de líder. E o pastor Helder nos pediu, nos instruiu para falar a respeito de formação de equipes, formação de líderes, discipulado. E é isso que nós queremos desenvolver. Prometo que não vou ser demorado, tá bom? É diferente um pouco de uma pregação, né? Faz tempo que eu não uso slides, então eu estou um pouco enferrujado, tá? Estou mais acostumado a pregar, mas é diferente, é uma linguagem, uma pegada diferente. Mas eu, com fé em Deus, quero trazer algo para os irmãos. Amém? Pode passar, por favor. Antes da gente começar, só lembrando, já foi dito também aqui nas outras palavras, que não é só para líderes essas pregações, não é só para quem tem cargo na igreja, mas para todos os membros podem se aproveitar dessa palavra, porque todos nós somos líderes, né? Líderes em casa, ou líderes às vezes no trabalho, com certeza líder da sua vida, né? De você mesmo, nós precisamos nos liderar. Então, tudo que é dito aqui vai ser aplicado para a família, para também o trabalho, para todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém? Então vamos começar aqui. O papel da equipe na liderança. Nenhum líder cumpre sozinho o chamado
de Deus. A obra de Deus, queridos, ela não é individualista. A obra de Deus, ela não é algo baseado em personagens, em pessoas individualmente, em CPF, né? A obra de Deus, ela é algo comunitária. Ela é algo que envolve muitas pessoas. O povo de Deus é chamado de um rebanho, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor. Então nós devemos andar em grupo. Nós somos feitos por Deus para andar em comunidade. O ser humano, ele não foi feito para ser sozinho, né? Nós precisamos de amigos, nós precisamos de parentes, nós precisamos de colegas de trabalho, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E o apóstolo Paulo, ele deixa um recado para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então, a obra de Deus, ela depende desse legado que vai sendo deixado para outras pessoas. Eu poderia ser um pastor de uma igreja e fizesse um ótimo trabalho e ganhasse muitas almas, mas um dia eu vou me aposentar, né? Um dia ou eu vou morrer ou o Senhor vai voltar, de alguma forma eu vou parar. E existe algo a ser continuado. Eu preciso treinar pessoas para que substituam, pessoas que desenvolvam a obra de Deus. Sabe uma corrida com revezamento, né? Que você passa o bastão. Então, os homens antigos, homens de Deus, vieram antes de nós, pregaram, evangelizaram, discipularam, ensinaram e foram passando o bastão para a nova geração. E nós também temos esse dever de passar para outras pessoas. E para isso eu preciso treinar essas pessoas. Eu preciso capacitar essas pessoas. É claro que existem exceções, né? O fulano foi colocado num cargo de liderança, não tinha aprendizado, não foi treinado e deu tudo certo. Acontece? Acontece, mas é uma exceção, certo? A regra é que haja um treinamento, é que haja um preparo, é que haja um acompanhamento, alguém mais maduro que vai desenvolver essa nova pessoa a liderar. Então, nenhum líder cumpre sozinho o chamado de Deus. Se eu sou líder na minha família, no meu trabalho, aqui na igreja, eu preciso dividir com outras pessoas, eu preciso treinar outras pessoas. Eu não posso ser um líder, tem outras expressões para utilizar, mas eu vou falar essa expressão, né? Um líder dodói, né? Que tudo ele quer fazer, que tudo ele acha que é alguém contra ele. Não, nós temos que abrir espaço para novas pessoas trabalharem, para novas pessoas surgirem, né? Não podemos ser um líder ciumento, nós precisamos continuar esse legado da fé. Paulo diz a Timóteo: isso que você aprendeu de mim, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Então nós estamos aqui porque Timóteo levou adiante o legado, depois dele veio outro, veio outro, veio outro, e assim foram formados os obreiros na casa do Senhor. Amém, irmãos? Segundo, Deus usa equipes para multiplicar o impacto. Nós sozinhos, nós fazemos, mas com uma equipe nós fazemos mais. Com uma equipe nós fazemos melhor. Ninguém consegue fazer nada sozinho, como diz aquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então eu posso trabalhar, correr, suar sozinho, eu só vou até certo ponto. Sozinho eu só vou até certo limite. Eu preciso de outras pessoas para me fortalecer, para me ajudar. A gente às vezes tem uma visão e a gente está ali naquela visão e a gente não vê outros, sabe? Outras visões. E nós precisamos de outras pessoas do nosso lado que pensem às vezes diferente da gente. Isso é muito importante. Às vezes você está preso ali nas árvores. Eu tinha um professor que falava isso. Você está preso nas árvores, você precisa sair um pouco para ver a floresta. Então, através de uma pessoa do seu lado,
ela pode dar um pensamento que você não tinha, né? Às vezes você não está vendo aquela situação e a pessoa que está junto com você na equipe da liderança vai falar, podia fazer isso, podia fazer aquilo, uma opinião. Então, Deus usa equipes para multiplicar o impacto. Eu trouxe o exemplo aqui de Neemias. Os irmãos conhecem a história, mas Neemias, ele não construiu o muro, né? Não reconstruiu os muros de Jerusalém sozinho, né? Ele foi o líder, ele foi quem inspirou, ele foi quem motivou, mas ele tinha uma equipe de pessoas juntamente com ele. Tinha uma equipe de pessoas dispostas a trabalhar, e a Bíblia diz que eles trabalhavam como se fosse um homem só. Eles trabalhavam todos com um só objetivo. Então assim também são as equipes no reino de Deus. Deus multiplica os resultados à medida que nós trabalhamos em equipe. Porque se cada um trabalhar sozinho, o que vai crescer dentro da igreja? Individualismo, não é? Estrelismo, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo aparecer mais do que o outro. E quando nós trabalhamos em equipe, nós dividimos o protagonismo. É melhor até para nós, né? Porque o ser humano por si só, ele quer, né? Ser protagonista, ele quer reconhecimento. E através da equipe, Deus vai treinando o nosso ego, né? Nem tudo é você. Tem pessoas ao seu redor que fazem o trabalho junto. O departamento está indo bem, a igreja está indo bem, porque existe uma equipe por trás trabalhando. Eu trouxe aqui o exemplo também de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Depois, Barnabé e Saulo se separaram. Aliás, só até aqui, né? Os despediram. Então, o que aconteceu, irmãos? Vocês conhecem a história? Saulo e Barnabé estavam juntos fazendo a obra do Senhor. João Marcos foi com eles. E João Marcos desistiu, né? Voltou para trás. E esse foi o motivo depois de Saulo e Barnabé se separarem. Algo que deveria ser ruim, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Deveria ser algo ruim, eles estão se separando, estão se dividindo, mas foi algo bom, porque através disso foram formadas duas equipes. Barnabé junto com João Marcos e Saulo juntamente com Silas e depois com Timóteo. Então antes o que era uma equipe evangelizando, agora são duas. Então, nós precisamos de equipes, nós precisamos de pessoas, o impacto é multiplicado. O resultado, ele é dobrado, de acordo com o tanto de pessoas que está trabalhando. E em terceiro lugar, o líder é responsável por formar, treinar e liberar as pessoas. A gente leu aqui, Lucas capítulo 10, que é a comissão que Jesus fez aos 70. Né? Jesus separou 70 discípulos de 2 em 2 para que eles fossem fazer essa missão. Mateus capítulo 10 tem a comissão dos 12, que é muito parecida, e também temos a grande comissão que está em Mateus capítulo 28. Lembra? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, irmãos, é o nosso líder por excelência. Jesus Cristo é o nosso líder maior, o nosso exemplo. E Jesus Cristo era especialista em formar pessoas, em discipular pessoas, em treinar pessoas, em comissionar pessoas. E esse texto que nós lemos, vocês viram que Jesus descreveu detalhadamente o que era para eles fazerem. Você percebeu? Vocês não vão levar sacola, não vão levar pertences, não vão levar roupas. A missão é rápida, é bate e volta. Não cumprimente ninguém no caminho. É rápido, vocês vão, lá vocês vão dar a paz, se receber a paz vocês ficam, não troque de casa. Jesus foi claro, irmãos, sim ou não? O líder precisa ser claro. O líder precisa deixar claro o que precisa ser feito, tanto para a sua equipe de líderes, quanto para os seus liderados. Se um líder não é organizado, se o líder não deixa claro, a equipe não vai cumprir
os liderados não vão cumprir a missão e a culpa é de quem, irmãos? Do líder. Nós, líderes, precisamos ser claros. Nós, líderes, precisamos dar instruções de como deve ser feito. Nós precisamos treinar isso, começando na nossa casa, né? Educando nossos filhos. O que nossos filhos devem fazer, precisam fazer, qual que é a nossa recomendação para eles? Jesus Cristo foi muito claro. Jesus Cristo comissionou, Jesus Cristo delegou, Jesus Cristo deu direção, deu instrução, deu também autoridade. E depois, o que Jesus fez? Nos versículos 17 em diante, ele conferiu os resultados. Ou seja, na linguagem atual, né, ele pegou o feedback. Ele viu qual que era ali o retorno da missão que ele deu. Então, tudo isso nos ensina detalhadamente o que um líder precisa fazer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas nós precisamos delegar. Nós precisamos comissionar, nós precisamos dar funções para outras pessoas que estão liderando conosco e também com os nossos liderados. Pode passar o slide? Amém até aqui, irmãos? Está tranquilo? Está dando para entender? Amém? Tem como voltar aí ou perdeu? Mas vamos continuar aqui. Deixa eu só abrir aqui no meu celular. Eu achei aqui. Enquanto vai voltar, irmãos, eu vou ler aqui para vocês. Princípio-chave. Nunca faça sozinho o que pode ser feito por outros bem treinados. Ou seja, nunca faça sozinho o que pode ser feito por outros bem treinados. Por quê? Muitas vezes nós caímos no erro de sermos perfeccionistas, né? A gente quer as coisas tudo ali no detalhe, tudo do jeitinho que a gente faz, tudo do jeitinho que nós aprendemos, né? E ao liderar, nós precisamos deixar um pouco o perfeccionismo de lado. É claro que nós temos a busca pela excelência, é claro que nós queremos fazer o melhor, amém? Mas nós precisamos relevar algumas coisas. Ao comissionar, a pessoa não vai fazer igual a você. Você vai dar um norte, você vai dar uma direção. Pastor, se eu fizesse ia ser melhor. Amém, irmãos, talvez fosse melhor. Mas você não consegue fazer tudo. Na obra de Deus nós temos divisões. Olha aí o princípio-chave. Nunca faça sozinho o que pode ser feito por outros bem treinados. Um pastor da igreja, ele tem uma função principal, segundo Atos capítulo 6. Os irmãos lembram? O apóstolo Pedro falou: nós não podemos deixar a oração e o estudo da palavra, a leitura da palavra para servir às mesas. Ali foi o princípio dos diáconos. Os diáconos surgiram dessa necessidade de divisão de tarefas. Porque os pastores, eles têm uma missão. O pastor, ele tem que pregar, ele tem que ensinar, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que orar pelos irmãos, ele tem que aconselhar, visitar. A obra de um pastor é uma obra que demanda muito tempo. E ele precisa de outros pastores juntamente com ele. É por isso que aqui existem vários pastores ajudando o pastor Helder. Existem também vários líderes de departamento para dividir a carga. É isso que Jetro ensinou para Moisés. O povo fazia longas filas no deserto, esperava o dia todinho, não era atendido, Moisés ficava sobrecarregado. E Jetro falou: não é bom isso que você está fazendo. Você precisa delegar, chame homens, ensine esses homens a lei, mostre como eles devem julgar. As causas pequenas, eles julgam, as causas maiores, tragam para você. Então nós precisamos dividir as tarefas. É claro que se você tiver um tempo a mais, você consegue fazer muita coisa no departamento. Mas seria bom se você já treinasse outras pessoas. Departamento antigamente, eu não sei se ainda hoje tem, né? Tinha tesouraria, não tinha? Quem é das antigas aí? Tinha a tesoureira das irmãs,
tesoureiro dos jovens, não era? Secretário dos jovens. Eu não sei se hoje ainda tem. Por quê? Muitas vezes sobra para o líder fazer tudo, né? Ele é secretário, ele é tesoureiro, ele faz isso, faz aquilo. Mas era um princípio bom que tinha e que nós devíamos resgatar. Uma pessoa está responsável ali pelo uniforme, pela arrecadação do uniforme. Está vendo quem pagou, quem não pagou, vai atrás para receber, não é? Isso já tira um peso do líder. O líder está preocupado com outras coisas. Está preocupado com o congresso, está preocupado com isso, com a visita, com aquilo. Então nós precisamos delegar, irmãos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E nós precisamos ser claros, como eu disse, treinar essas pessoas. Lá no Capão Comprido, a Deviva Capão Comprido, sempre que eu quero formar um novo líder, eu coloco ele na equipe da liderança. Ou como terceiro, ou como segundo. Por quê? A pessoa já vai aprendendo, já vai treinando com o primeiro, já vai ali melhorando, né? Obrigado. Para poder ela assumir depois. Porque pensa comigo, eu chegar e colocar uma pessoa assim de repente, né? Eu posso acabar matando a pessoa. Posso acabar matando o ministério da pessoa. Eu preciso treinar, eu preciso nunca fazer sozinho o que pode ser feito por outros bem treinados. Também está aqui, delegar é confiar. Eu preciso, como líder, confiar nas pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso delegar e confiar que eles vão cumprir a missão que foi passada. Se eu transmitir com clareza, se eu transmitir de forma clara, direta, eu preciso confiar nas pessoas. Eu não posso, já pensou? O pastor vem, limpa a igreja, fica na portaria, dirige o culto, prega, canta, tira as ofertas, né? Ele não ia conseguir fazer tudo, né? Você tem essa divisão dentro da igreja para ser feito algo maior, algo melhor. Nós precisamos confiar funções a outras pessoas. E também equipar é parte essencial da liderança. Eu preciso equipar essas pessoas, como nós estamos falando, né? Ensinar, conversar, mostrar como que faz. É isso que é discipulado, não é? O discipulado a gente não faz só quando aceita Jesus e vai batizar, não. O discipulado é uma caminhada. O tempo todo a gente está aprendendo com alguém mais velho. Mesmo que você já seja presbítero, seja pastor, você sempre está aprendendo com alguém algo novo. A gente sempre precisa estar aprendendo. E como então que eu recruto pessoas para a minha equipe? Como eu escolho pessoas para ficar ao meu lado? Quem o líder deve buscar? Primeiro, pessoas com caráter íntegro. Eu vou falar pessoas e você vai repetir o final, caráter íntegro. Combinado? Pessoas com caráter íntegro. O principal, nós estamos falando aqui, irmãos, é da obra de Deus. Se nós estivéssemos falando de outro tipo de liderança, liderança corporativa, outros tipos de lideranças, o caráter não seria a primeira coisa, né? Infelizmente nós temos aí muitos líderes, muitos CEOs que não têm caráter. São pessoas que são adúlteras, são pessoas que são gananciosas, que furtam, roubam e estão liderando, porque têm qualidades de liderança. Mas na obra de Deus não é assim. A pessoa pode ter dom, pode ter talento, pode ser carismática, pode ser bonita, pode ser rica, pode ser o que for. O primeiro de tudo para eu escolher essa pessoa para liderar é o caráter íntegro. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: separai homens idôneos, homens de boa reputação. Então nós precisamos, pode passar mais um. Estamos falando do recrutamento. Nós precisamos escolher pessoas de caráter íntegro, pessoas que foram testadas, pessoas que foram provadas, pessoas que andaram conosco, caminharam conosco, já foram provadas. Volta um, por favor. Isso. Recrutamento saudável. Pessoas com caráter íntegro. Pessoas que foram testadas.
né? O apóstolo Paulo, ensinando também a Timóteo, ele diz que o diácono antes precisa ser testado. É por isso que você tem auxiliar, cooperador, né? Você tem que conhecer a pessoa, tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? Chega alguém na igreja, o pastor não já coloca direto na liderança, né? Não já consagra direto. Primeiro espera ali 3 meses, 6 meses, conhece a pessoa, conhece a intenção da pessoa, a história da pessoa, porque o caráter, irmãos, é importantíssimo. O caráter, você não consegue mudar o caráter de uma pessoa. Você consegue ensinar a pessoa qualidades de liderança? Sim ou não? Sim. Então, se ela não tiver as qualidades, mas tiver caráter, é melhor do que uma pessoa que tem as qualidades, mas não tem caráter. Então, eu preciso, na obra de Deus, ter primeiro essa virtude, uma integridade. Íntegro significa inteiro. Uma pessoa inteira de Deus, uma pessoa comprometida com Deus, é o primeiro de tudo. Segundo, pessoas com paixão pelo ministério. Só voltando um pouquinho a respeito do caráter íntegro, nós precisamos observar muitas coisas que dizem respeito a frutos que a pessoa traz. Por quê? A gente não pode julgar por aparência, né? Às vezes a pessoa está bonitinha, está arrumadinha, né? Mas nós vemos a disposição da pessoa em servir a Deus com a sua frequência, a sua participação nos cultos de ensino, EBD, né? Cooperação na catedral. Nós vemos a pessoa, a sua disposição, o seu compromisso com a igreja e com a obra de Deus através disso. Então não adianta a gente, às vezes, eu confesso que eu já errei nisso. Às vezes tem uma pessoa que a gente quer colocar na liderança, mas ela não participa muito, ela não vai para o culto de ensino, não vai para a EBD, e a gente pensa assim, né, o coração mole. Eu vou colocar, a pessoa vai melhorar, né? Eu vou colocar, a pessoa vai começar a vir. Não vem, irmãos. Raramente vem. Porque já é algo, né, que a pessoa estava acostumada ali a fazer, né, que é faltar. Então eu não posso primeiro dar o cargo para depois, né? Acontece muito também em relação a dizimistas, ofertantes, né? Eu já vi pastores falando que queria consagrar um diácono, um presbítero, mas não era dizimista. E o nosso ministério de Madureira, né, pede, né, essa recomendação, tem que ser exemplo dos fiéis, inclusive nos dízimos e nas ofertas. E aí o pastor contando, né, com tristeza, que consagrou uma pessoa que não era dizimista, porque pensou assim, não, quando ele for consagrado, ele vai se tornar dizimista. Nunca, irmão, nunca deu o dízimo depois da consagração. Então são coisas que nós devemos ter antes de ser escolhidos para a liderança. Esse compromisso com o Senhor. Segundo, paixão pelo ministério. A pessoa tem que ter desejo, irmãos. A pessoa tem que ter a vontade. Eu não posso ficar adulando a pessoa para ser líder. Porque ela até aceita, né? Mas no meio do caminho ela já está desanimada. Porque ela foi animada por outra pessoa. Não é a motivação dela, não é o compromisso dela. Então ela vai ficar dependendo eternamente de alguém estar lá. Bora, vamos. Não, tem que ser alguém que tem paixão. Tem que ser alguém que queira. O apóstolo Paulo diz, aquele que deseja o episcopado, excelente obra, almeja. Então eu quero consagrar o irmão a pastor. Ele já é presbítero. O irmão tem que ter desejo. Tem que ter vontade de pastorear. Tem que ter desejo por pastorear, paixão por pastorear, paixão por liderar, paixão pelo ministério. Em terceiro, pessoas com competência para a função. Por que eu coloquei em terceiro? Porque primeiro tem que ter o caráter. Primeiro tem que ter o caráter. Repete comigo, por favor. Tem que ter o caráter. Segundo, tem que ter paixão. Tendo essas duas coisas, eu posso treinar a pessoa. Quantas pessoas não sabiam nada de liderança, de ser obreiro, mas tinham caráter e tinha paixão. E foram treinadas, e foram discipuladas, e hoje são grandes líderes, grandes obreiros, né? Então, em terceiro lugar, competência para a função. Então eu vou observar a pessoa se ela tem um porte para a liderança, uma postura para a liderança,
né? Como eu disse, se ela não tiver, a gente pode treinar a pessoa. E em quarto lugar, um espírito ensinável. Um espírito ensinável é muito importante. Tem a ver com humildade, tem a ver com a consciência que nós fazemos um serviço. Trabalhar na obra de Deus, irmãos, é muito diferente de liderar qualquer outra coisa. Por quê? A obra de Deus, ela é voluntária, né? Então, às vezes, você está liderando no trabalho e a pessoa tem que obedecer. Por quê? Ela tem que pagar as contas, ela tem que receber o salário, né? Então, ela vai obedecer à liderança. Mas, na obra de Deus, não é assim. A obra de Deus, nós temos que conquistar as pessoas. Conquistar o respeito, a admiração delas, para que elas venham para o nosso time, para que elas venham para a nossa liderança. E por que eu estou falando do espírito ensinável? Porque às vezes você coloca uma pessoa que tem todas essas qualidades, mas é uma pessoa que não aceita sugestão, é uma pessoa que não aceita uma ideia diferente. Então, como que você vai treinar uma pessoa que não aceita ser treinada, né? Que acha que já sabe de tudo? É muito difícil. Nós precisamos ter esse espírito ensinável. Uma das qualidades principais do rei Davi era o seu espírito ensinável. Ele era alguém que tinha um coração quebrantado, ele era alguém disposto a ouvir. O profeta chega para ele, e quando ele reconhece a situação, ele chora, ele se arrepende, ele se volta para Deus. Então nós precisamos ter essa qualidade. Nem tudo é porque a pessoa é contra nós, né? O pastor às vezes chega para conversar com você sobre a liderança, dá uma nova direção, dá uma nova visão, e a gente já acha que é o pessoal, já acha, né, que está pegando o nosso pé. Não é, irmãos. Nós precisamos ter esse espírito ensinável. Precisamos ouvir pessoas que são os nossos líderes e ouvir também os nossos liderados. Às vezes o liderado quer falar algo que é útil, né? Quer falar algo que é proveitoso. Você ouve, você não vai fazer tudo que as pessoas pedem, mas você vai ouvir, você vai analisar e aí sim você vai fazer. Então esse é um recrutamento saudável, essas funções que as pessoas devem ter. Pode passar, por favor. Pessoas certas nos lugares certos. Colocar pessoas em funções alinhadas aos seus dons. Isso aqui é muito importante também, principalmente na obra de Deus. Por quê? Tem pessoas que têm um jeito a mais para lidar com jovens, né? Tem um jeito a mais para lidar com crianças. Então, às vezes, você coloca uma pessoa ali mais dura para lidar com as crianças, daqui a pouco as crianças estão tudo chorando lá na salinha, querendo voltar para a igreja aqui, porque não quer ficar, porque a tia briga demais, é a moda antiga, né? Então, tem um jeito de trabalhar com crianças, tem um jeito de trabalhar com jovens, né? Então, você vai colocar alguém ali que não fala a linguagem dos jovens, né? Aí você vê a dificuldade, né? Não consegue comunicar com eles, não consegue arrebanhar os jovens, porque é muito diferente. Então você tem que ver quais são as características da pessoa para colocar essa pessoa na sua equipe, para colocar essa pessoa ao seu lado. O ambiente ideal produz motivação e crescimento. A pessoa que está no lugar certo, plantada no lugar certo, ela cresce, ela desenvolve. Acontece de líderes que foram colocados num departamento, não deu certo o trabalho, e foram colocados depois em outro departamento e deu certo o trabalho. Por quê? Não é porque a pessoa aprendeu ou melhorou. Não, porque ela já tinha um cacife para isso, né? Ela já tinha uma disposição para esse departamento. Eu preciso colocar as pessoas no lugar certo, para que elas sejam motivadas e que para elas cresçam. Mover pessoas quando necessário não é falta de amor, mas cuidado. A gente precisa, irmãos, é muito difícil, vai chegando essa época do ano agora, o pastor formar a equipe do ano que vem. O pastor ainda não me falou nada, mas eu acredito que ele já está preocupado, já está se organizando aí para montar a liderança, né, do ano que vem, como eu estou também. Já estou pensando nisso, pensando naquilo. E sempre tem uma mudança. Às vezes alguém entrega o trabalho, né? Às vezes alguém não vai continuar no trabalho.
Mas também acontece, às vezes, do pastor querer uma nova visão para o departamento. Aconteceu lá no Capão Comprido. Tinha um departamento que estava indo bem, mas já tinha um tempo já com essa liderança. E eu conversei com a liderança e falei, olha, eu tenho outro projeto para vocês. Eu quero testar algo novo, né, no departamento. Uma nova visão, sabe, para dar uma repaginada, né? E foi bom, graças a Deus. A mudança que eu fiz, o novo líder conseguiu dar continuidade e o líder antigo fez um bom trabalho no outro departamento. Então o pastor ele tem essa visão de mudar as coisas, de realocar as coisas. E assim também nós dentro do departamento. Às vezes você colocou lá, você é líder da EBD, por exemplo. E você tem um secretário da EBD, um tesoureiro da EBD, né? E a pessoa às vezes não conseguiu fazer um bom trabalho. Aí você vai conversar com a pessoa, ela vai falar, teve motivo, às vezes está trabalhando demais, né? Não está conseguindo dedicar, não está conseguindo vir. E você realoca, você tira uma pessoa, coloca outra. Isso não é falta de amor, pelo contrário, é cuidado. Pode passar, por favor. E nós precisamos desenvolver a equipe. Para isso, nós precisamos de treinamento constante. Precisamos de uma reunião constante. Então, por exemplo, a gente tem uma equipe de liderança. Eu lembro que eu participei da liderança aqui na Deviva, ali no Galpão ainda, liderança de jovens, né? Era o pastor Carlos Alberto, depois o pastor Jonas, né, a Sandra e eu, ainda bem jovem. E por que eu estou falando isso? Porque eu lembro a organização que o pastor Carlos Alberto tinha. Vocês lembram? Ele era alguém muito organizado. E a primeira reunião que a gente teve de liderança, ele já era alguém testado, já era alguém que liderou vários anos. A primeira reunião que a gente teve, ele já tinha assim a direção, o que fazer durante o ano, já foi dividindo as tarefas, né? E isso é muito importante, irmão. E não só isso, não é só você dar ali a missão no começo do ano e deixar para lá, né? Ver o que acontece. Tudo que você deixa para lá, seja um jardim, seja uma família, seja uma empresa, tudo que você deixa acontecer naturalmente, vai começar a dar errado. A gente precisa sempre estar alinhando, sempre estar ali tirando o mato, organizando o jardim, organizando a família, organizando o departamento. Você precisa sempre estar limpando. Por isso a reunião tem que ser constante. Você no seu departamento deixou um dos líderes responsável pela EBD, né? O terceiro líder está responsável pela EBD, escolher os professores, organizar a escola bíblica dominical. E você vai sempre ir pedindo resultados, o feedback, como que está indo, como que está a organização. É um treinamento constante que você precisa ter com a sua equipe, fazendo reuniões. Segundo, encontros regulares para alinhamento. Uma reunião mensal, bimestral. Lá no Capão, a gente faz uma reunião trimestral com os líderes e obreiros. É uma reunião para alinhamento, para ver como está, para ver o que está faltando, para dar uma direção, para dar um norte. A gente faz a primeira reunião para dar a agenda da igreja, certo? As datas dos congressos, as datas do retiro, tudo que tem de data, no começo do ano a gente faz essa reunião. Mais ou menos ali em abril, a gente faz uma segunda reunião para ver como que está a organização do congresso, se já tem cantor, pregador, tema, né? A gente faz ali um acompanhamento, um feedback do que está acontecendo. E assim sucessivamente. Depois do congresso a gente vê o que pode melhorar, o que aconteceu. Lá, por exemplo, no congresso de jovens agora, a gente estava até com o gerador lá, e a gente não ligou o gerador, não preparou o gerador, porque confiou na energia. Chegou energia legal lá, né? No dia do congresso caiu uma fase. Então foi algo que a gente já aprendeu, mesmo com energia legal, deixa o gerador no ponto. No meio do culto estava lá o irmão mexendo no fio, né? Então é algo que a gente aprendeu. Vai ter congresso agora sábado, a gente já vai deixar tudo arrumadinho para não acontecer de novo. Então a gente precisa desse feedback honesto e pastoral. A gente não pode, irmãos, passar a mão na cabeça quando vê algo errado.
Às vezes tem algo que não está fluindo, que não está desenvolvendo no departamento, não está desenvolvendo em casa. Eu falei da liderança em casa também, né? E a gente precisa ser honesto, a gente precisa conversar com a pessoa, abrir o jogo. Não é você julgar a pessoa, apontar o dedo para a pessoa, não. É conversar, é tentar entender o que está acontecendo, o que está faltando, o que pode melhorar, o que precisa. Às vezes, nós líderes precisamos reconhecer nossos erros. Às vezes a pessoa não está desenvolvendo porque nós não explicamos direito, porque nós não fizemos direito, porque nós falhamos. E no feedback a gente vai entender tudo isso. E quarto, dar oportunidades reais da pessoa servir. A gente não pode, ao delegar, querer fazer tudo. Então assim, eu dei o exemplo aqui do departamento. O terceiro líder é responsável pela EBD. Ele vai escolher os professores, né, vai organizar a revista, etc. E aí não pode, eu passei a missão para a pessoa e falar assim, semana que vem você pode colocar o fulano, na outra o ciclano. Eu não passei a missão para a pessoa. Claro que eu posso chegar e falar, coloca o fulano, né? Vamos colocar um dia aqui ele para dar aula. É claro que você pode instruir, mas você não pode fazer. Você não delegou? Você não comissionou a pessoa para fazer? Então você vai esperar ela fazer e, se necessário, você vai alinhar, você vai corrigir, você vai melhorar. Pode passar. É isso que é uma delegação eficaz. A gente já falou isso, para não repetir. Delegar com clareza, funções, expectativas, prazos, né? Dar autoridade proporcional à responsabilidade. Então, por exemplo, você é líder de um departamento e acontece algo ali no departamento. O primeiro líder, né, ele geralmente tem o poder ali da decisão. É claro que ele vai conversar com a equipe, vai conversar com o segundo, vai conversar com o terceiro, mas quando é preciso tomar uma decisão, quem vai tomar a decisão? O primeiro líder. Ele vai dar autoridade para as pessoas, para a equipe de liderança, de acordo com as funções que a pessoa tem. Então, se a pessoa está responsável pela EBD, ela tem autoridade ali sobre a EBD. Está responsável pelo ensaio, pela regência, ela tem autoridade sobre a regência. Então, cada um dividido de maneira correta. Evitar microgerenciamento. O que é isso? É você delegar e você ficar querendo saber detalhe por detalhe. Então você vai acabar se cansando da mesma forma se você estivesse fazendo. Porque você está etapa por etapa ali, presente e acompanhando, mas não é só supervisionando. Você está ali toda hora querendo fazer. Isso é microgerenciamento. É você fazer aquilo que você delegou para a pessoa fazer. E por último, acompanhar com encorajamento. Eu preciso acompanhar não só para criticar, tá, irmãos? A gente não pode se tornar um líder crítico, que está só criticando, está só falando que está errado. Isso aí você desanima qualquer pessoa, né? Ninguém consegue trabalhar com uma pessoa assim, que só vê o lado ruim. Nós precisamos também encorajar as pessoas. Nós precisamos motivar as pessoas. Às vezes tem alguém triste, alguém desanimado, você anima, você esforça, você ora com a pessoa, você aconselha a pessoa. Nós não podemos estar só cobrando. Nós precisamos encorajar. Isso serve também para dentro de casa. Muitas vezes pais e mães só cobram de seus filhos, né? Faz isso, faz aquilo, isso está errado, isso, né? Tem que ser desse jeito. E a gente acaba se tornando carrasco, irmãos. A gente acaba tornando carrasco dos nossos filhos. Sempre que a gente fala com os nossos filhos é para brigar, é para repreender, é para questionar. Nós precisamos também encorajar os nossos filhos. Às vezes, a nossa filha está crescendo, né? A Débora vai fazer 4 anos agora, sábado. A gente está esperando ela fazer 7 para começar a lavar a louça, né? Quando fizer 7 anos, irmão, já começa a lavar a louça, né? É claro que ela não vai lavar perfeito, né? Ela não vai lavar como a pastora Letícia lava. Vai ficar um detalhezinho, não vai? Mas isso quer delegar. Ela vai estar aprendendo, ela vai estar em constante ali aprendizado, fazer as coisas da casa. Então nós precisamos encorajar,
Vamos, fica firme, vai dar certo. Motivar a pessoa não é só jogar a missão para a pessoa e falar, se vira, né? Eu vou ficar aqui acompanhando. Não, é você encorajar, você acompanhar e encorajar. Pode passar, eu vou apressar um pouquinho para a gente não demorar muito aqui, já está dando 8h50. Cultura de confiança e segurança. Pessoas florescem onde há segurança emocional. Pastor, isso aí é coisa coach? Não é coisa coach, irmão. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós, como líderes, quando estamos à frente, nós precisamos formar um ambiente saudável. Que as pessoas tenham abertura com a gente. Que as pessoas possam chegar na gente e falar abertamente, ser honesto. Por quê? Se você não for uma pessoa saudável, você é uma pessoa tóxica. A pessoa tóxica, ela não aceita sugestão, ela não aceita reclamação, não aceita opinião. Então, ela cria um ambiente ali hostil. Sabe aquele clima pesado? Eu não vou falar nada porque fulano já acha ruim. Fulano já fecha a cara. Fulano vai começar a me retalhar. Não pode ser assim, principalmente na obra de Deus. As pessoas podem ter essa segurança, essa confiança de que eu vou ouvir o que a pessoa tem a dizer, a sugestão, né? Nós precisamos ter essa humildade na liderança, formar esse ambiente seguro. A equipe precisa sentir liberdade para errar, aprender e tentar novamente. Isso acontece também com os filhos, né? Os filhos, às vezes, a gente quer uma perfeição deles, né? Já viu aquele meme, a mãe ensinando ali o filho a fazer a tarefa de casa, né? Aí o filho vai lá e erra. Oh, já te falei, não é assim. Aí vai lá e faz. Não, a criança que tem que fazer. É a criança que tem que aprender. Ela tem que ter liberdade de errar, de fazer de novo. Às vezes você delegou algo no seu departamento e a pessoa não fez da maneira correta. Ela errou, mas você tem que ver se ela errou tentando acertar. Se foi tentando acertar, tá bom, não tá? Agora você vai alinhar, vai ensinar, vai repetir, para agora ela fazer certo. O líder é um modelo de humildade, transparência e respeito. Ou seja, as pessoas ao nosso redor, da nossa equipe, elas vão olhar para o nosso exemplo. Então, assim como nós fazemos, elas vão fazer também com os outros. Né? Eu não posso cobrar da minha equipe de líderes algo que eu não faço. Né? Seria muita hipocrisia eu falar eu sou líder de jovens, falar assim, jovens, chega no horário na EBD. Né? Aí eu chego 9h30, 9h40. Chega cedo no ensaio, chega na hora no ensaio. E você não chegar, você está passando uma mensagem, não está? Você está passando um recado. Ó, não chegue no horário, viu? Porque nem eu que sou líder, estou dando um exemplo. Então nós líderes temos que ser o exemplo. Nós somos um modelo também de humildade, de serviço. Liderança, irmãos, na igreja principalmente é serviço. É nós trabalharmos, arregaçar a manga, fazermos aquilo que tem que ser feito. Pode passar, por favor. Resolução saudável de conflitos. Conflitos são inevitáveis. Ouvir antes de responder, buscar reconciliação como prioridade, colocar a missão acima das preferências pessoais. Vocês que são líderes já devem ter percebido, né? Que é impossível não ter conflito. É impossível, são pessoas diferentes, com opiniões diferentes, distintas. E vai ter uma pessoa com uma opinião diferente da sua. Só que nós precisamos ouvir, precisamos buscar reconciliação. Irmãos, liderança não é para pessoa imatura. Liderança não é para menino, para menina. Liderança é para pessoa madura. Pessoa que quando tem alguma coisa, ela vai lá e fala, conversa como adulto. Eu não posso, na minha equipe de líderes, um dos líderes fez algo que eu não gostei. Aí eu vou lá, fecho a cara para ele, não cumprimento mais ele, fico de bico. Irmãos, isso é o certo a se fazer? Não é.
Isso só vai gerar mais transtorno, isso vai gerar só mais divisão, mais dificuldade. Existe conflito? Existe, mas nós precisamos corrigir esses conflitos. Precisamos reconciliar, colocar a missão acima. Eu tenho preferências pessoais, vocês têm preferências pessoais, mas aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Aquilo que nos une é maior. Aqui tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas nordestinas, tem pessoas do sul, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas daqui e dali, várias culturas diferentes, vários times diferentes, né? Um torce para o Flamengo, um torce para o Palmeiras. Nós temos muitas coisas diferentes, mas nós temos uma coisa igual. Nós servimos a Jesus. E isso deve estar acima de qualquer diferença. Isso deve estar acima de qualquer preferência pessoal que nós temos. Nós precisamos resolver de maneira saudável os nossos conflitos. Eu, como líder, preciso ser uma pessoa fácil de lidar, irmãos. Meu pastor, ele pode chegar e conversar comigo, corrigir, exortar, ensinar. Eu vou ouvir. Eu preciso ser alguém ensinável. Eu só vou ser um bom líder. É clichê, não é, irmãos? Mas é verdade. Se eu for um bom liderado. Eu só vou ser um bom líder se eu for um bom liderado. Eu não posso exigir respeito, compreensão, admiração, obediência dos meus liderados, se eu não sou assim com os meus líderes. Se eu não faço com os meus líderes. Eu quero que os irmãos no Capão Comprido, como é que diz? Sirvam, né? A direção, obedeçam o caminho. Mas para isso eu preciso obedecer a minha liderança. Eu tenho pessoas acima de mim. Tem o pastor Helder, o pastor João Adair. Tem vários pastores acima e eu preciso respeitar. Eu preciso obedecer. As pessoas vão olhar mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes. Pode passar. Nós precisamos celebrar a equipe, agradecer publicamente. Como líderes, muitas vezes a gente cai nesse erro, né? A gente cobra, a pessoa faz um trabalho impecável e você não dá nem um tapinha nas costas. É claro que a pessoa não pode fazer esperando isso. Mas nós, como líderes, tem que pegar um microfone. Gostaria de agradecer. Fulano fez isso, isso, isso. Fulana, agradece, nem que seja a equipe, né? Se não for palavra por palavra, se tiver muita gente que trabalhou, agradece a equipe. Mas isso publicamente. Reconhecer o esforço. Nem sempre os resultados. Às vezes é algo que não está dando tanto resultado. Mas a pessoa está se esforçando. Ela está fazendo da maneira correta. Ela está fazendo aquilo que foi pedido para ela fazer. Criar uma cultura de honra, de honrar, de elogiar as pessoas. Celebração alimenta a motivação. Então nós precisamos reconhecer quando o trabalho é bem feito. Isso serve também na família, tá? Quando os filhos fazem algo bom, nós precisamos elogiar, nós precisamos reconhecer. Às vezes o filho tira nota boa, né? Aí o pai fala o quê? Não fez mais do que a obrigação. Misericórdia, irmão. Você fala isso, você mata a motivação da pessoa, né? Nunca tá bom. Nunca ela vai conseguir a sua aprovação desse jeito, né? Então nós precisamos alimentar a motivação das pessoas com a celebração. Pode passar. Falta só 2 slides. O líder como servidor. Como nós falamos, liderar é servir. O líder fortalece a equipe quando carrega carga juntos. A humildade atrai cooperação. Eu não posso ser o líder mandão, né? Conhece o líder mandão? Faz isso, faz aquilo e eu não faço nada. A igreja percebe quando o líder é assim. O departamento percebe quando o líder é assim. E isso faz com que as pessoas trabalhem menos. Faz com que gere aquele burburinho, sabe? Nós precisamos, a humildade atrai cooperação. Quando você está servindo, quando você está com a mão na massa,
a pessoa vai junto, não vai? Quando você está fazendo, quando você está ali presente, a pessoa vai junto com você, porque você está motivando. Queridos, as pessoas precisam de líderes. Precisam de líderes. Nós, seres humanos, precisamos de líderes. Por que toda empresa tem um gerente? Por quê? É porque acha bonito? Não, é porque precisa. Por que a igreja precisa de líderes de departamento? Tem que ter alguém para organizar. Tem que ter alguém para ensinar. Tem que ter alguém para instruir. Por que a igreja precisa de pastor, irmãos? Por que não é uma democracia que todo mundo faz votação e decide as coisas? Tem que ter direção, irmãos. Tem que ter visão. Nós precisamos de liderança e nós precisamos ser bons líderes. Tem uma frase que diz assim: se você faria melhor no lugar do outro, experimente fazer o melhor no seu lugar. Porque às vezes a gente é assim, né? Se eu fosse o líder de tal departamento, eu ia fazer diferente. Se eu fosse um dos pastores da igreja, eu ia fazer diferente. E a gente fica, se eu estivesse no lugar do outro, eu ia fazer melhor, né? Faça o melhor agora. Faça o melhor onde você está agora, a função que te deram agora. Quando eu tiver tal função, aí eu vou esforçar. Não, irmãos. Esforce agora. A função que você tem, por menor que seja, faça da melhor maneira. Tem sempre um irmão que está escalado para servir água, né? Para fazer esse trabalho, esse serviço. É um serviço simples, mas é um serviço digno. É um serviço honrado. E o que compete o irmão fazer? O melhor que ele pode. Que é o quê? Servir várias vezes. Servir uma água gelada, né? Aí não adianta eu vir aqui para servir. Aí eu sirvo no começo do culto e vou servir lá no final do culto. Sirvo água quente. Eu estou fazendo o meu melhor, irmãos? São coisas simples. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Eu devo fazer o melhor no lugar que eu estou agora. Faça o melhor com o que você tem, até que você melhore para poder fazer algo melhor. Faça o melhor agora. Qual é o resultado final de uma liderança assim? Pode passar. O que uma equipe eficaz produz? Ministérios saudáveis. A igreja de Deus tem que ser uma igreja saudável. Esses últimos dias aí, foi escrito um livro que ele denuncia abusos espirituais dentro de igrejas. Por que eu estou falando isso? Irmãos, não são todas as igrejas que são saudáveis. Se você está numa igreja saudável, dê graças a Deus por isso. Existem igrejas que adoecem pessoas, que é uma cobrança exorbitante, como se fosse empresa, irmãos. São metas de batismo, metas de camisetas, metas de membros, metas disso, metas daquilo. Uma cobrança como se fosse empresarial, sabe? Isso é uma igreja tóxica. Não, aqui nós somos uma igreja saudável. Ministérios saudáveis se fazem assim, com uma liderança saudável, com uma liderança que ouve, uma liderança humilde, uma liderança atenta. O líder na casa do Senhor deve ser alguém humilde, deve ser alguém, como eu disse, fácil de lidar. E não somente na igreja, aplicando a nossa casa, né? A sua casa deve ser uma casa saudável, irmãos. Os seus filhos precisam crescer num ambiente saudável, num ambiente sem gritaria. Já pensou, tudo você está gritando. Os seus filhos já crescem traumatizados. Já crescem com aquela pressão, aquele ambiente hostil que não pode se abrir. Muitos filhos escondem coisas do pai, da mãe, porque não tem confiança de falar. Porque se falar, vai ser maltratado, vai ser humilhado. Não tem abertura, não tem confiança dos pais. Nós precisamos de uma família saudável. E para isso precisamos ser pais saudáveis, líderes saudáveis. Nós não podemos cobrar exacerbadamente. Nós não podemos
pressionar demais. Nós devemos alinhar, corrigir, pedir feedback, sim, mas deve ser algo saudável. E aí o crescimento vai ser constante. Vai ser algo que vai acontecer naturalmente. Vai haver maior alcance e maior impacto. E também alegria no servir. É bom, não é, trabalhar num departamento saudável? Todo mundo ajuda, todo mundo faz. Ninguém fica sobrecarregado porque teve que fazer sozinho. Todo mundo ajudou. Só que isso não nasce do dia para a noite, tá? É por isso que nós fizemos aqui esse estudo. Nós precisamos preparar. Nós precisamos investir. Para que nós tenhamos resultados, nós precisamos plantar. Eu preciso plantar na minha equipe, na minha casa. Tudo isso que foi ensinado aqui. E aí eu vou colher frutos. Eu vou ter pessoas servindo alegremente. Pessoas servindo não com sobrecarga. Servindo querendo desistir, querendo parar, traumatizado. Não. Pessoas servindo com alegria. Por último, liderar é investir em pessoas. Equipes fortes sustentam visões fortes. Essa palestra foi baseada no livro Liderança Corajosa. E nesse livro o autor traz essa frase que é muito inspiradora. Ao liderar, nós estamos investindo em pessoas. Nós estamos gastando tempo com pessoas. Discipular é isso. É você ter uma reunião com a pessoa. É você ir na casa da pessoa, ela ir na sua casa. É um investimento que você está fazendo. Você está preparando essa pessoa. Equipes fortes sustentam visões fortes. Esse mesmo autor diz que a gente só vai até onde a nossa visão alcança. Eu, como líder, eu estou vendo o que os liderados não estão vendo. Eu estou vendo lá na frente o objetivo, a missão. E eu preciso guiá-los para essa visão. Eu preciso ensiná-los nessa visão. Eu preciso que eles comprem a visão. E eles vão comprar essa visão através do nosso exemplo, da nossa humildade, do nosso serviço, do nosso treinamento. Se eu tenho uma visão forte, se eu tenho uma visão grande, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de pessoas ao meu lado. Eu preciso de pessoas à minha retaguarda, à minha direita, à minha esquerda. Eu preciso de pessoas para dividir o fardo. Eu preciso de equipe forte para sustentar uma visão forte. Para finalizar, quando você assiste esses esportes coletivos, futebol, basquete, entre outros, quantos times que tinham um craque, tinham uma estrela, né? Não conseguem ganhar os campeonatos. Por quê? Porque a equipe desmotiva. Fica confiando só no craque, só na estrela. Não corre, não se dedica, não se esforça. Seguem o exemplo dele que não se esforça, não se sacrifica. O que ganha campeonatos, irmãos, é uma equipe forte. É uma equipe bem treinada, é uma equipe bem alinhada. Eu não posso querer fazer tudo sozinho, ser a estrela da igreja. Eu preciso delegar, eu preciso treinar, eu preciso formar equipes fortes. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por este culto, por essa palavra, Senhor, que essa palavra possa ficar em nossos corações. Deus, que o Senhor nos ajude a sermos líderes saudáveis, a sermos líderes honestos, sinceros, claros, humildes, servos. Nos ajude, Senhor,
a ser líderes como o Senhor quer que nós sejamos. Seja líder aqui nos departamentos, seja líder em casa ou no trabalho. Que o Senhor nos ensine a criar um ambiente saudável de liderança. Que o Senhor nos ensine a ter uma liderança servidora, mas ao mesmo tempo uma liderança corajosa. Senhor, aumente a nossa visão para nós vermos adiante. Nos ajude, Senhor, a mostrar essa visão aos nossos liderados, à nossa equipe de líderes também. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo que foi ensinado aqui. Tudo isso é para o bem do Teu reino, para o crescimento do Teu reino, Senhor. O objetivo final aqui não é a nossa glória, não é o nosso ego ser inchado, não, Senhor. O nosso objetivo é o crescimento do reino, o crescimento dos departamentos, o crescimento de membros, a edificação de membros. Senhor, nos ajude, ó Deus, a sermos líderes como o Senhor deseja. Que todas essas palavras aqui, já é a terceira, todas elas fiquem nos corações e tragam frutos, Senhor. Que possamos ver frutos de tudo que foi ensinado e aprendido aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Encerramos aqui essa ministração. Para ouvir a série completa, acesse adviva.com.br.